Graça e paz, queridos irmãos, amantes da palavra do Senhor, pessoas tementes a Deus, que buscam a Ele enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto Ele está perto, amém? Para que nós possamos assim entender e compreender a vontade do Senhor a cada dia mais e mais sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre toda a humanidade. É um projeto, é um plano de Deus, projetado por Ele lá no Jardim do Éden, antes mesmo da queda do homem. Ele já planejou um meio de resgate, para nos reconectar com Ele, religar, Segundo a palavra, religar é conectar novamente eu e você a Deus em espírito, em verdade. Aquilo que foi quebrado lá no Jardim do Éden pelo pecado do primeiro Adão, o primeiro homem, que era perfeito, isso foi restaurado mediante a obra expiatória e vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Então ele foi, o sacrifício propiciatório, uma vez por todas. Ele pagou o preço, a cédula que nos era contrária foi rasgada e aquilo que separava já não separa mais, Agora nós temos livre acesso, mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para entrarmos diante do Senhor no Santo dos Santos, com ousadia, em espírito e em verdade, amém? Então, todos aqueles que amam a palavra de Deus, buscam ela, ouvem ela e querem aprender dela, Seremos como o justo, que está lá em Salmos de número 1, que busca e medita a palavra do Senhor de dia e de noite, para ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Amém? Será abençoado o trabalho das minhas mãos, das tuas mãos, Não é que não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, nem aflição. Não, o Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas Ele os livra. Então o Senhor diz que haverá sim, aflição, haverá problema, dificuldade. As águas vão vir, os rios, o fogo, mas Ele diz que estará pronto para nos ajudar, para nos dar vitória. E Ele disse também que não dá além daquilo que nós podemos suportar. E junto com a aprovação Ele dá o escape e o livramento. Que você possa entender a obra do Senhor, sobre as nossas vidas, que exige que você tenha paciência, perseverança, que você tenha fé, acima de tudo, para crer que Ele está no controle de todas as coisas na minha e na tua vida. Amém? Jesus sempre estará no controle de tudo. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, Ele é o Senhor, e sendo o Senhor, Ele sabe o que faz. Amém? Vamos fazer a nossa leitura então de mais 3 capítulos, do segundo livro dos profetas maiores, que é Jeremias, não porque ele é melhor do que os outros, mas pelo tempo de ministério que ele exerceu, que foi maior do que os profetas menores, Então, Jeremias exerceu seu ministério durante 5 governos, que seria de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, E nós vamos fazer então a leitura. Até o fim do ano eu já verifiquei aqui todos os livros que faltam, os capítulos e os dias. Nós vamos fazer até o dia 31 de dezembro 3 leituras por dia, Somente 3, seja sábado ou domingo, é somente 3 capítulos por dia, e nós vamos finalizar no último dia do ano, no dia 31, se Deus permitir, lendo lá em Malaquias capítulo 2, 3 e 4 deste livro, encerrando assim nosso ciclo de leitura da palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, Nós começamos no Novo Testamento em janeiro, estamos finalizando aqui no Velho Testamento, e no fim do ano será o último dia. Amém? Glória a Deus por isso, Vamos lá então o capítulo 32, de Jeremias.
A promessa é o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia, Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: porque profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará, e Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele, e ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de Salom, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anatote, a Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o auto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto, e dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: toma esses autos, este auto de compra, tanto selado como um aberto, e mete-os no vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste o nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas e com mão forte e com braço estendido com grande espanto. E lhe deste essa terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram, pelo que ordenaste, lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, e pela fome, e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciado. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus: compra para ti o campo por dinheiro, e faze que eu ateste em testemunhas, embora a cidade esteja dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus,
e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel, os filhos de Judá, não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor, porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que atirasse da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem um ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido, e comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, subscreverão os autos, os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, e na cidade das montanhas, e nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda essa maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais,
ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai o Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado, nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Deem os sacerdotes levíticos, faltará varão diante de mim para que ofereça holocaustos e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite ao seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as tuas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, e despreza o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apidar-me-ei deles. Capítulo 34. Predisse a sorte de Zedequias. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. E tu não escaparás das suas mãos, antes de certo serás preso e serás entregue nas suas mãos, e os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: a teu respeito não morrerás, a espada em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e plantar-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. As ameaças de Deus por causa da escravatura. A palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um e a sua serva hebreu e hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos.
E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os seus servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz concerto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti, te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vós havíeis hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido forros, conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, pelejarão contra ela, e a tomarão e a queimarão, e a cidade de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Glória a Deus, tá, amados irmãos? Fizemos então a nossa leitura de hoje do 32, 33 e 34, né, de Jeremias. E nós vamos finalizar então orando ao Senhor em agradecimento, né? Então, que você possa ter aprendido, né, que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor sempre está pronto a nos responder, né, e a confirmar o nosso clamor, a nossa oração. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? O desejo de Deus é que eu e você clame a Ele, ore a Ele, busque a Ele, né? Todo dia, toda hora e todo instante, para que, né, diante, né, do problema, da dificuldade, do pecado, porque ninguém é perfeito, né? Nós não somos, né, justos 24 horas por dia, né? Nós somos perfeitos 24 horas por dia, mas quando nós erramos e pecamos, se nós clamarmos a Deus, se buscarmos a Ele em espírito e em verdade, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, com certeza Ele sempre está pronto a nos ouvir e a nos perdoar, né? Mas temos que chegar diante dEle, né, em quebrantamento e em, né, buscando a graça e a misericórdia dEle, amém? Vamos agradecer ao Senhor, Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, que nós te glorificamos, te exaltamos. É mediante a fé nele que nós temos livre acesso diante do Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno, Senhor. É em nome de Jesus, meu Pai, que agora também nós somos participantes das promessas de Abraão, meu Deus. Somos feitos, né, herdeiros e co-herdeiros de Cristo,
Em nome de Jesus, nós nos apropriamos de todos os benefícios conquistados na cruz do Calvário. É nosso direito, é nossa herança, meu Pai. E nós declaramos a bênção e a vitória diante de todo mal, diante de toda oposição, diante de toda obra contrária, malignidade, diante de todos os poderes das trevas, Pai. Nós declaramos a vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E envergonhados e confundidos são todos os nossos inimigos, são eles que caem, tropeçam, para entenderem que só o Senhor é Deus, meu Pai, o Senhor dos exércitos, o Deus que não perde peleja, o Deus que não perde batalha, o Deus que é fiel guarda do seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso permitir. Amém?